Olá, aluno, tudo bem? Na nossa teoria em prática de hoje, vamos fazer uma aplicação utilizando um software de inteligência de negócios, que é o Power BI. Bom, então nós vamos conhecer o caso da Construmais, que está realizando uma obra com paredes em alvenaria de tijolos cerâmicos e acabamentos em azulejos e pintura. Após a etapa de orçamentação, o gerente do projeto listou todos os insumos empregados, em ordem decrescente, de acordo com os seus custos totais, conforme apresentado no próximo slide. Então, aqui nós vamos apresentar uma solução de inteligência de negócios e análise de negócios para esta obra. Bom, então aqui nós temos os dados, né, da Construmais, que para fazer o processo de inteligência de negócios, sugiro que vocês transcrevam esses dados para uma planilha em Excel, tá? Então aqui nós temos os dados dos produtos, as unidades de medida, né, que são necessárias, os custos unitários de cada um deles, a quantidade total e o custo previsto, né? Então aqui já está na ordem decrescente, tá? Então aqui a gente tem o seguinte: o material que tem maior custo é o azulejo, depois é o pedreiro, o servente e assim por diante. Então nós vamos analisar, né? A gente pode, por exemplo, fazer uma classificação ABC dos custos para identificar quais impactam em 80% dos custos do orçamento e que são denominados itens, né, de classe A, ok? Bom, então aqui a gente vai utilizar o Power BI e vamos criar uma classificação ABC, tá bom? Bom, então aqui nós temos, né, os mesmos dados que foram mostrados da Construmais e eu transcrevi para uma planilha de Excel. Bom, então a gente vai ter que fazer alguns cálculos, que são os seguintes, tá? A gente vai colocar aqui o custo acumulado primeiro. Custo acumulado. O custo acumulado vai ser, né, no caso, sempre a primeira célula vai ser o valor inicial. Então, o custo acumulado só do azulejo é de 15 mil reais. Ok. Depois, a gente vai vir somando os custos, ou seja, acumulando esses custos, né? Então, aqui vai ser igual ao custo do azulejo mais o custo do pedreiro. E assim por diante. Né? Então, aqui a gente pode simplesmente arrastar, ok? Para conferir, a gente sempre olha para a última linha, né? Então, a gente pode ver aqui, ó, quando clicamos na última linha, que ele está somando a linha anterior mais a linha do selador, ok? Beleza. Em seguida, a gente vai fazer o percentual acumulado, que vai ser o valor percentual com relação ao total, tá? Então, nós podemos colocar aqui uma outra coluna, né? E fazer o valor da presente célula dividido pelo valor do custo acumulado total, né? E aí a gente vai fixar esse valor para na hora que arrastar sempre considerar o mesmo valor. Bom, então aqui a gente pode arrastar e teremos os valores percentuais, ok? A gente pode até colocar aqui na forma percentual. Então, a gente tem o seguinte, que os itens da classe A são itens até 80%. Né? Então, eu tenho aqui que azulejo, pedreiro, servente e tijolo cerâmico são os itens que implicam em maior custo para a obra, ou seja, até 80%. Entre 80% e 95%, nós temos os itens da classe B, né, que são itens intermediários. E de 95% a 100%, a gente tem itens que representam apenas 5% dos custos com a empresa, tá? Com a obra, na verdade. Então, vamos salvar e vamos fazer uma classificação ABC utilizando o Power BI, tá bom? Bom, então a gente vai, né, obter os dados da fonte externa, que é o processo de extração. Então, nós vamos conectar a uma pasta de trabalho do Excel e vir aqui no orçamento, selecionar a nossa planilha.
Em seguida, nós vamos transformar os dados. Por quê? Muitas vezes a gente precisa certificar que esses dados estão configurados da forma correta. Bom, então a gente pode observar que tem várias linhas em branco, né? Então, não interessa isso pra gente. Então, vamos clicar em remover linhas em branco. Pronto. E, deixa eu ver aqui, também tem algumas colunas que não importam pra gente, né? Então, a gente vai selecionar só as que a gente quer manter e remover as outras, tá? Então, essas todas aqui a gente vai querer e as outras que estão vazias a gente não quer. Então, a gente pode clicar em remover colunas, remover outras colunas. Prontinho, né? Outro procedimento muito importante também é verificar, né, se as unidades de medida estão corretas. Então, aqui a gente tem o código do produto é no formato de texto, né? Então faz sentido. As unidades no formato de texto. O custo unitário é em reais. Então a gente pode fazer essa configuração. A quantidade é o número decimal, né? Então tem, por exemplo, 15,27 metros quadrados de areia. Então eu posso deixar no formato de número decimal. O custo total vai ser o formato financeiro. O custo acumulado também, que aqui no programa ele se chama de número decimal fixo, tá? E a porcentagem acumulada a gente pode colocar que é um valor percentual, certo? Observe que aqui ele não está arredondando, assim como foi feito no Excel. Então, fechar e aplicar. E aí, a gente pode, então, montar o gráfico, né? Aqui ele está carregando, fazendo o processo de carga, tá? Beleza. Então, agora, a gente vai utilizar o gráfico de colunas empilhadas e linha, certo? A gente vai utilizar esse gráfico para criar uma classificação ABC. Então, a gente vai selecionar, tá? Para o eixo X, o código do produto. No eixo Y, nós vamos colocar o custo total. No eixo Y da linha, nós vamos colocar o percentual acumulado, né? Então, aqui a gente já tem uma prévia do que seria a nossa classificação ABC. Mas é interessante marcar aqui no gráfico até onde que representa os 80%, né? Então, eu vou criar uma nova medida. Então, eu vou vir com o botão direito, nova medida, e vou chamar essa medida de 80%. Tá? Então, essa medida vai ser igual a 0,8. Ou seja, eu quero mostrar um valor constante aqui no gráfico. Então, aqui vai ser também o eixo Y da linha. Então, eu marquei aonde que está o 80%. E eu também quero fazer uma marcação de onde que está o 95%. Então, eu vou chamar, né, fazer o mesmo procedimento e vou marcar a medida de 95%, tá? E vamos inserir no gráfico para observar melhor este fenômeno. Bom, então aqui a gente tem, né, que os produtos até ultrapassar a linha de 80% são itens da classe A. Entre 80% e 95% são itens da classe B. E entre 95% e 100% são itens da classe C, tá? A gente pode melhorar ainda mais, colocando, por exemplo, a formatação destas colunas, tá? Então, aqui a gente pode criar uma formatação com relação a regras que a gente vai formatar baseado na porcentagem acumulada, tá bom? Então, se o valor é maior ou igual a zero e menor ou igual a 80%, então a gente vai colocar uma cor, deixa eu ver, uma cor mais forte, essa, por exemplo. Nova regra, se o valor é maior ou igual a 0,8, nesse caso, número, e menor ou igual a 0,95, então eu vou pôr uma cor, né, nessa mesma paleta um pouco mais clara.
E uma última regra de que, se for maior ou igual a 0,95 de número, né, e menor do que 100%, né, aí no caso aqui porcentagem, eu vou pôr uma cor bem mais clara nessa paleta de cores. E vou dar o OK. Então, aqui a gente tem a nossa classificação ABC. Né? Então, eu tenho os itens da classe A, eles representam até 80% dos custos da empresa. Então, eles estão representados em uma cor mais evidenciada. Os itens da classe B, eles representam entre 80% e 95%. E eu tenho itens da classe C, que representam apenas 5% dos custos da empresa, ok? Bom, então aqui nós vimos uma demonstração prática, né, no Power BI, que é um dos softwares que pode ser utilizado para aplicar a inteligência de negócios, né? E como vocês podem observar, ao montar gráficos, o analista, né, o usuário do software, ele poderá configurar da forma que ele desejar, né? Então, pensando em tons, contrastes, realmente nessa visualização que vai chamar a atenção do usuário, né? E também que vai facilitar a explicação dos dados. Então, é muito mais fácil eu mostrar no gráfico de Pareto, na classificação ABC, quais são os produtos que mais impactam nos custos, do que se eu simplesmente mostrar uma tabela preta e branca no Excel. Né? Por isso que a inteligência de negócios ela vai buscar de fato tratar todos esses dados, como a gente pôde observar, todo esse processo de ETL, para depois gerar os gráficos e configurá-los da melhor forma visual possível. Bom, então sugiro que você refaça, né? Faça o download do Power BI Desktop. Este software é gratuito e aplique esta análise que foi feita. Bom, aluno, então desejo a você ótimos estudos e até a próxima.